Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 6. Vamos ao enunciado. No manômetro diferencial da figura, o fluido A é água, B é óleo e o fluido manométrico é mercúrio, sendo H1 igual a 25 cm, H2 igual a 100 cm, H3 igual a 80 cm e H4 igual a 10 cm, qual é a diferença de pressão PA menos PB? Dados: peso específico da água igual a 10.000 Newton por metro cúbico. Peso específico do mercúrio igual a 136.000 Newton por metro cúbico. Peso específico do óleo igual a 8.000 Newton por metro cúbico. Bom, para achar aí a diferença de pressão entre A e B, começando aqui por A, onde podemos marcar que temos uma pressão PA. Essa pressão PA ela é igual em todo o nível aqui, ó, nesse termo horizontal, prevalece a pressão PA. A partir do momento que muda o nível, essa pressão aumenta, tá? Então essa pressão aqui, ó, desse ponto até chegar aqui o próximo fluido, ela está descendo e aumentando a pressão devido a essa coluna do fluido A, que é a água. E como que a gente marca esse aumento de pressão? A gente fala que é o peso específico vezes a altura, que nesse caso seria a altura H1. Peso específico de quem? Do fluido, que nesse caso seria A. Tá? Aí desse ponto, a gente vai dizer que a pressão continua aumentando conforme ela desce aí no tubo manométrico. E eu vou parar exatamente aqui a fornecida de H2 nesse ponto, tá? Por quê? Porque nesse ponto a pressão é igual em qualquer outro ponto que seja o mesmo fluido. Então, se a gente caminhar até esse ponto aqui, ó, que é o limite do fluido manométrico, a pressão nesse ponto é igual a nesse ponto, tá? Então, eu tenho que desse ponto aqui, que a gente tinha parado, que é a divisão entre o fluido água e o manométrico, a gente desceu mais, a gente aumentou mais a pressão. Então, a gente aumentou aí o peso específico manométrico vezes uma altura H2. Essa foi o aumento de pressão. Então, a gente tinha uma determinada pressão lá em A. A partir do nível que saímos lá do ponto A, descemos um aumento de pressão devido ao aumento da coluna de água. Depois aumentou mais a pressão devido ao aumento aí da coluna de mercúrio. Chegamos nesse ponto e pulamos para esse, porque a pressão nesse ponto é igual a nesse ponto. Se quiséssemos descer até esse ponto final e caminhar aqui em cima desse ponto, que a pressão seria igual, e depois subir, também estaríamos certo. Porém, a gente aumentaria aqui, ó, essa pressão seria positiva, e ao subir desse lado no mesmo, tanto a coluna a gente teria a parte negativa, então essa parte anula com essa. Então o aumento de pressão causado por esse tanto na coluna, ele diminui devido aqui a subir nessa coluna. Então essa parte de baixo a gente nem precisa incluir no nosso cálculo. Aí então, desse ponto que a gente achou que a pressão é igual, a gente vai subir nessa coluna aqui de óleo até chegar aqui nesse ponto, que é a linha aí do nível da pressão em B. Aqui temos a pressão em B, e é nesse ponto. Como a gente subiu aqui, ó, quando a gente sobe numa coluna, a pressão diminui. Então a gente vai fazer menos a pressão do peso específico, que vai ser de B, vezes a altura, que vai ser H3. Tá? Agora a gente transforma em equação isso daí que eu acabei de falar. Então vamos transformar em equação. Então a gente pode escrever assim, ó, a pressão lá em A. Então começamos num ponto. Aí eu vou caminhar agora sobre o manômetro. Então eu vou sair de A e vou descer uma coluna de água
vezes uma altura H1. Somei, porque a partir de A eu estou descendo, então eu estou aumentando a pressão. Aí eu vou andar mais um pouco e vou somar mais um peso específico do mercúrio vezes uma altura H2. Cheguei nesse ponto aqui, ou seja, eu estou nessa pressão, que seria a soma desses três itens. Desse ponto eu pulei para esse ponto, que é a mesma pressão, então eu continuo com esse mesmo tanto de pressão. Aí eu vou subir e vou chegar nesse ponto, então eu vou fazer menos, aí o peso específico de B vezes H3. E quando eu cheguei nesse ponto, eu sei que tudo isso daqui tem que ser igual à pressão nesse ponto, que é onde eu cheguei. Isso tudo é igual à pressão ali do ponto que eu cheguei. E aí, como eu quero achar agora PA menos PB, o PB vem para cá, nesse lado da equação. Aí a gente vai ter esse termo que está negativo passa positivo, que é o peso específico de B, vezes H3. Esses dois estão positivos, passam negativos, que é o peso específico de A, vezes H1, menos o peso específico do manômetro, vezes H2. Então, agora a gente pode substituir pelos valores e calcular a diferença de pressão PA menos PB. Peso específico de B é o do óleo, 8.000 Newton por metro cúbico, vezes o H3. O H3 é dado como 80 centímetros. A gente precisa da medida em metro. Divide por 100, a gente acha que é 0,8 metros. Aí, menos o peso específico de A, é da água. É 10.000 Newton por metro cúbico. É dado aqui. Vezes H1. O valor de H1 é 25 centímetros. Divide por 100, a gente acha 0,25 metros. Menos o peso específico do mercúrio, que é 136.000 Newton por metro cúbico, vezes o H2, que é 100 centímetros, que é 1 metro. Então, na análise dimensional, 1 metro corta com o cubo fica ao quadrado, metro corta com o cubo fica ao quadrado, metro corta com o cubo fica ao quadrado. Vai sobrar a unidade de Newton por metro quadrado, que é Pascal, né? Que é a unidade de pressão. Calculando PA menos PB, a gente acha menos 132.100 na unidade de Newton por metro quadrado, que a gente pode escrever como sendo menos 132,1, né? Dividir por 1.000, vezes 10 a terceira, Newton por metro quadrado, a gente escreve como Pascal. Ou ainda podemos deixar como sendo menos 132,1. O quilo a gente coloca como prefixo K de quilo e escrevemos a resposta em quilo pascal. Essa é a diferença de pressão entre A e B. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!